outra vez eu tentei colocar para vocês, subir no AVA a aula, e não estava funcionando. Então eu falei que ia mandar pelo grupo, e aí quando eu fui verificar não estava, era gravada a aula, por isso que eu só mandei slides e não mandei a gravação da aula. Hoje, terminando aqui, eu espero conseguir subir a aula, a gravação da aula para vocês no grupo, tá? Hoje eu mandei à tarde, além do link, alguns slides para vocês. Mandei também o livro único, o nosso livro que a gente está seguindo, a unidade 1 e 2, para a nossa disciplina. E eu mandei algumas questões para a gente revisar hoje o conteúdo. E essas questões vão ser base para vocês. Elas foram retiradas do AVA. E para quem não tem acesso ao AVA ainda, que tem algumas pessoas me avisando que estão com dificuldade de acessar, elas foram retiradas do livro. Por isso que eu enviei hoje, estou olhando aqui no grupo, o livro, a revisão, e mandei os slides também do que a gente vai estar hoje debatendo. Tudo bem? Sim? Sim. Sim. Tá, Boa noite. Sim, tudo bem. Boa noite, boa noite. Qualquer coisa, se estiver muito rápido ou se tiver com algum ruído, vocês não estiverem acompanhando, é só vocês me avisarem, tá bom? Tudo bem? Na semana passada, eu pedi que vocês assistissem um vídeo. O vídeo fala da teoria de Jean Piaget, que é um dos conteúdos que a gente tem para estar estudando dentro das abordagens de didática. E eu queria saber se vocês conseguiram assistir o vídeo. Pro, a senhora pediu para assistir o vídeo sobre o Henry Wallon, né? Não, então, o do Piaget, quem não tinha assistido, conseguiu assistir? Porque a prova, nossa avaliação, 70% dela é em cima da teoria do Piaget. Então, como depois da aula de vocês, a semana passada, que eu soube que nós teríamos avaliações e que já serão na semana que vem, então eu já elaborei a prova e a revisão. Então, eu não vou entrar no assunto novo hoje, do Wallon. Tá valendo o que vocês assistiram, mas eu prefiro revisar o Piaget, revisar as abordagens históricas da didática das escolas, né, na história da educação, para vocês irem seguros fazer a avaliação. Tudo bem? Sim. Tá. Então, primeira coisa, eu quero explicar para vocês como que vai ser essa avaliação. Os professores já explicaram? Vocês já estão sabendo? Sim. Ah, então tá bom. Alguém tem alguma dúvida? Não? Ninguém tem dúvida? Pessoal? Não. Não, Bruno? Oi, câmbio. Ficou mudo? Estão me ouvindo? Eu acho que não, Pro. Tá. Então tá bom. Então vocês entenderam que na quarta-feira que vem, por exemplo, didática, a gente vai entrar, vai resolver as questões e vai ter um tempo para solucionar as questões que vão ser propostas, e essa vai ser a prova do primeiro bimestre. Quanto a isso, tudo bem? Ficou claro, então, já que os outros professores explicaram antes? Ô, Pro, a prova Oi. da senhora tem o tempo para fazer? Então, vai ser o tempo da aula. Enquanto a gente estiver em aula, assim como os outros professores, foi assim que a gente foi orientada. É a Daniela, né, que perguntou? Isso. Então, assim como os outros professores, a gente foi orientado a permanecer na quarta-feira, por exemplo, durante o tempo da aula, é o tempo que vocês vão realizar a prova. Se todo mundo realizar
terminar e sinalizar que acabou, ok, a gente encerra. Mas quem for precisando tirar dúvidas durante a resolução da prova, pode estar perguntando. Então, assim, se for dúvida pertinente ao enunciado, claro que a gente não vai poder dar as respostas. Eu elaborei um questionário que vocês receberam para vocês fazerem essas questões, e em cima dessas questões que a gente vai publicar a prova, tá? Todas essas questões que eu mandei hoje, elas estão no livro, elas estão no AVA, acho que tem só 3 ou 4 questões que eu elaborei, 4 questões, em cima dos nossos slides e da nossa fala, da nossa conversa aqui, tá? Então, eu vou retomar hoje com vocês o que eu considero, assim, fundamental para a gente partir para o próximo bimestre, continuar na nossa disciplina, e aí vocês vão resolver as questões. Se tiverem alguma questão até quarta-feira que vem que vocês têm dúvidas, aí é só tá me chamando, tá bom? Para a gente ajudar vocês. Pode ser? Essas questões que a senhora enviou para nós por slide, hoje que nós recebemos no WhatsApp, seria tipo um exercício preparatório para a prova? É uma revisão, exatamente isso. Quem fizer essas questões, todo o conteúdo da prova estão com base nessas questões. Entendi. Tá? Para daí, se a gente tiver alguma dúvida, a gente pode estar tirando com a Perguntando. senhora antes de quarta, tá bom? Antes de Isso mesmo. terça. Tá. É quarta, né, nossa prova? É que terça é feriado, né? Por isso que eu É falei. isso. É verdade, eu tinha me esquecido. Até segunda-feira, né? Aí na quarta-feira a gente faz a prova, depois a gente publica as notas de vocês. Tem duas. Mas a prova é de todas as disciplinas? Na No quarta-feira mesmo dia? Não. Na quarta-feira é só didática, tá? Ah, é Cada conforme o disciplina dia da no seu disciplina. dia. Isso. Por exemplo, segunda-feira, vocês têm aula na segunda? Sim, De quem que é? eu acho é da. Ai, acho que é da Cláudia. Tá, então na segunda-feira vocês vão ter a prova da Cláudia, se tiver a aula dela, né? No dia da aula do professor é o dia da prova. Na quarta-feira é a nossa aula, então a gente vai ter a nossa prova. Tudo bem? Nós Sim. teremos segunda, 2 provas, entre aspas, porque terça é feriado. Aí o calendário de provas de vocês, quem pode tirar as dúvidas é a professora Cristina Máxima, coordenadora. É só pedir para a representante entrar em contato com ela e falar, como terça-feira é feriado, a nossa prova que seria na terça, vai ser que dia, tá? Então, perguntar para ela, tudo bem? Não, Pro, mas está esclarecido já, eu só estou comentando. Ah, você já está informando, é isso? Não é pergunta? Isso, não, isso. Ah, tá, eu não sabia disso. É dos outros Imagina, professores. desculpa. Não, que isso. É até bom para eu saber. Dos outros professores eu não estou sabendo o calendário. O que nós tivemos a reunião da quinta-feira passada, quando eu soube das provas, como que ia ser o formato, a Cristina informou que cada professor ia aplicar no seu dia. Então, por exemplo, Jane, você é na quarta-feira que tem aula de didática com o pessoal, então sua prova de didática é na quarta. Na quinta é aula de psicologia, então sua prova de psicologia vai ser na quinta, tá? E aí Pronto. hoje ela pediu que fosse feita a revisão. Pode falar. O link da prova será aplicado no AVA a partir das 19 horas de quarta-feira da semana que vem, que é dia 22, é isso? No encontro 10, tá? No encontro 10, tá? Vou anotar aqui. Isso mesmo. Se Não tudo é na der unidade, certo, então, não, no encontro. É porque eu quase não tenho acesso. Eu comecei a ter acesso agora. Ele não Eu era também, liberado para mim. tem 2 semanas que está funcionando para mim o AVA. Mas Aí eu assim, não sei mexer nele direito. seria importante você estar verificando com algum colega durante a semana
como acessar o AVA. Se você não conseguir entrar em contato com a coordenação, tem várias pessoas hoje que me avisaram, não vou estar presente na aula, não tenho acesso ao AVA. Eu já avisei para entrar em contato com a coordenação que todo mundo precisa ter acesso para poder fazer a prova, tá bom? Vai ser essa plataforma, tá? Foi isso que eu recebi de informação e estou passando para vocês, tá? Então, vamos lá. Nos slides que eu passei para vocês aí, sobre a prova, alguma dúvida sobre nota? Alguém quer falar alguma coisa? Dúvidas? Aproveita agora. Não? Alguém quer falar? Tem uns professores que estão passando uma atividade que, se eu não me engano, acho que vale 1000 pontos. Você também vai passar? Eu passei a semana passada, e quem me entregou até sexta-feira eu já publiquei. Ah, que foi aquela lá do... Isso. E tem acho que só duas pessoas que me contataram que não está constando, que é a Iris e mais uma que acho que é a Brenda. Que as duas entregaram e disseram que não está lá a pontuação. O restante que não conseguiu entregar até sexta-feira, eu pedi que aguardasse a próxima abertura para publicação de pontos, e aí que eu ia dar a oportunidade de vocês responderem novas questões para entrega, para contar como pontuação também. Isso é ao longo de maio, tá bom? Tá bom. Tudo bem? Professora, Oi. a prova vai ficar disponível por 48 horas no AVA, não é isso? Ou a gente tem que fazer a partir das 7 horas na quarta-feira? Eu posso escolher um horário tranquilo para mim? Não, olha, eu vou estar presente às 19 horas com vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida pertinente à prova, é no nosso horário de aula na quarta-feira que eu posso, como se eu estivesse presente na sala de aula, aplicando a prova para tirar as dúvidas. Agora, depois do horário de aula, não adianta vocês me acessarem pelo WhatsApp, nem por lugar nenhum, porque aí é prova. Quem não estava presente na aula da prova tem a oportunidade de acessar em 48 horas, porque às vezes a ferramenta tecnológica não funciona, né? E fica sem internet, então a universidade está dando a oportunidade de vocês terem esse tempo maior para fazer, mas sem acesso ao professor. Entendi, obrigada. Imagine. Podemos ir, então, adiante? Mais alguma dúvida sobre pontuação, sobre a prova, sobre o tempo de permanência na sala? Presença, a gente está com 20 participantes, tem muita gente do quarto semestre que não está aparecendo. A maioria é do primeiro semestre, um ou outro do quarto semestre, pelo que eu estou vendo aqui. Então, eu conversei com os outros professores, eles disseram que isso também é com eles, né? Precisa tomar cuidado, porque tem um número aí de aulas que vocês precisam comparecer, e até porque a gente está à distância, mas a gente está seguindo um cronograma, né? Todo mundo que está chegando atrasado, ó, eu estou aqui admitindo, mas eu já anotei as pessoas que estavam às 7 horas, que chegaram primeiro, que já pegaram desde o começo a explicação da gente. Então, é importante. Vou começar agora, ó, 19h23, a abordagem do conteúdo, da revisão, e tudo que eu falei até agora, aí quem chegou depois que começou a aula, procura aí um colega para tirar dúvida, tá bom, gente? Senão a gente perde muito tempo aí. Então, recapitulando, a gente está estudando uma ramificação da pedagogia. A pedagogia é uma ciência que trata da educação. E a educação, ela tem uma história, ela acontece numa trajetória histórica do homem, da humanidade. Ela não está desconectada da realidade humana. Então, a gente tem aí, por exemplo, a educação brasileira, que começa lá atrás com a chegada dos portugueses, em especial a igreja, né, os jesuítas,
que vieram catequizar, doutrinar os índios. Então, a nossa educação brasileira começa aí. Até então, existia educação? Existia, mas era uma educação popular. O índio, ele se educava de acordo com o que os mais velhos passavam para os mais novos. Eles tinham seus hábitos, seus costumes, enfim, sua cultura. E é esse o papel hoje da escola, sempre foi, ou deveria ser, promover cultura. Tá? Esse é o papel fundamental da escola. Então, a gente tem a pedagogia, que é a ciência que olha para essa educação, só que não é mais uma educação que vai catequizar, que vai ensinar de forma doutrinária, que não valoriza ou supervaloriza apenas a memória. Então, nessa história, nessa linha do tempo, a gente vai passando por várias escolas, por várias abordagens. A escola, ela não existe no início, né? Existe lá um grupo de pessoas que se reúnem e a palavra escola ainda não surgiu. Existe um grupo que é detentor da riqueza e um grupo que vive a pobreza. Isso sempre existiu. Nós herdamos isso de outros países, tá? Nós herdamos isso dos europeus. Então, foi trazido para nós essa desigualdade. E aí, o que acontece? Quem tem o saber tem a grana, tem o dinheiro. Então, os mais ricos usam os escravos, usam aqueles que são subalternos para, entre aspas, cuidarem dos seus pupilos, das suas crianças. Então, o pedagogo é aquele que vai carregar nos ombros o filho do dono das terras, do engenho, das propriedades, o chamado burguês ou o rico. Tá? Daí surge a palavra pedagogo, aquele que carrega. E o que significa escola? Vocês sabem o que significa escola? A palavra escola, que vem do latim, passa pelo grego, passa pelo inglês e chega no português? Alguém sabe o que significa? Oi, câmbio? Alguém quer falar o que significa escola? Não? A palavra escola, school ou escole, significa lugar de conversa, conversa. Então, a escola é um lugar de conversa, é um lugar de troca, de conhecimento, dos que sabem mais para os que sabem menos. Então, essa conversa, essa troca, acontece lá na Grécia Antiga, com os filósofos, o Sócrates, que sai pelas ruas com o sofismo, os sofistas, então discurso, e os demais vão ouvindo e elaborando e refletindo. Então, até chegar na escola que a gente enxerga hoje, que a gente conhece, a escola do século passado, que é uma sala ou uma pequena casa, seja ela de madeira, ou seja ela de concreto, de barro, até chegar a esse ambiente chamado escola, já existia escola informal, que é a família. A família que vai mandar a menina para a Europa para estudar etiqueta. Que ela precisa arrumar um bom casamento, então ela tem que se portar à mesa, tem que saber se vestir, usar o espartilho, saber dançar, saber caminhar, ser comportada, né? E vai preparar o provedor, o homem, o menino, para ele ter o sustento da sua família. Depois, os cursos, os que a gente conhece como curso, que eram as ramificações, né? Ramificação vem de ramo, eu lembro de uma planta. A planta tem sempre aquelas veias, por isso que a gente usa muito a palavra ramificação. Então, as várias áreas de conhecimento, a medicina, a engenharia, a advocacia, eram as áreas, as profissões da época, né, do século passado, e as quais a família incentivava sempre os filhos a seguirem, para serem prósperos. Tá? A política, ela sempre existiu e ela está presente na vida de todo mundo
inclusive os que dizem que não sabem nada de política e não gostam de política e vivem na base do achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo, Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo. Ah, eu gostava mesmo é do Lula, eu não gostava do Lula. Então, não é o presidente da República, o cara que está lá, né, a autoridade eleita por nós ou não, que faz a política sozinho. A política, a palavra política significa polis, né, vem de polis. Polis é cidade. Então, para eu estar na cidade, eu preciso ser o quê? Parte dela. Então, sociedade, né, sócio, é mais de um. Então, eu vivo numa sociedade, na cidade com mais de uma pessoa. E se tem mais de uma pessoa, para não virar bagunça, preciso o quê? De norma, de regra, de lei de comportamento. Eu preciso de condições básicas para eu me alimentar, para eu me vestir, para eu dormir, para eu morar. Só que a gente não é bicho. E a gente não vive só de comida, igual a galinha que você joga lá o milho e a galinha sobrevive, né? E até a galinha precisa também de um veterinário, de vacina, ela precisa de uma iluminação adequada. Se ela não dormir, se ela não ficar no escuro, em alguma parte das 24 horas, ela vai ser uma galinha estressada. Então, até o bichinho irracional precisa de condições de vida que não seja só material. E o que tudo isso tem a ver com a didática, com a escola, com a abordagem, com o ensino, com a aprendizagem, com a prova que a gente vai fazer? Tudo a ver. Porque se a gente entender a didática como parte da pedagogia, que é essa ciência que olha para a educação, e a educação é a área que vai transformar o sujeito sou eu, é você. Então, quando a gente fala sujeito, quando a gente lê nos livros o sujeito, é cada um, tá? Eu não gosto muito do individual, do indivíduo. Eu gosto mais de falar da pessoa. Eu entendo que é uma fala mais humanista, né? Trazer o exemplo quando a gente fala a pessoa, não o indivíduo. Mas no pedagogês, nos livros, a gente encontra muito isso, né? O indivíduo, indivíduo, indivíduo. Porque o indivíduo a gente entende o triângulo e ele sozinho no seu quadrado. E a gente já viu que não é assim, a gente vive em sociedade. Olha aí o que está acontecendo agora, né? Mais do que nunca a gente é coletivo, não estamos sozinhos. Então, na trajetória histórica da educação, que é a trajetória histórica do homem, da humanidade, eu tenho várias faces, vários momentos dessa educação. Tá? E um desses momentos, a escola recebe um nome. E a abordagem, a forma como o que sabe mais, que é o detentor do saber, e o que sabe menos, né, vão se relacionar, a abordagem, eu abordo vocês. Agora, por exemplo, eu estou abordando vocês, isso que é abordagem. Eu estou convocando vocês, eu estou chamando vocês, estou me aproximando. Então, a abordagem, ela recebe um nome de tradicional. A escola tradicional é a primeira. É aquela inaugurada no Brasil pelos jesuítas. É aquela escola do dominador sobre o dominado, do que sabe mais sobre o que supostamente sabe menos, porque ninguém nunca perguntou o que eles sabiam. Chegaram impondo e falando, vocês não sabem nada, logo eu vou ensinar tudo para vocês. E não houve um respeito com o conhecimento prévio de quem já morava aqui. Eles são índios, eles falam outras línguas. E por que eles recebem esse nome índios, vocês sabem? Nós, brasileiros, recebemos o nome de índios lá atrás, porque os portugueses estavam a caminho das Índias. E aí, quando eles chegaram aqui pensando que fossem as Índias, eles falam, nossa, os índios, os caras que moram aqui, vou chamar de índio. Né? Não chamou de indiano. Depois, que tem outro nome, Ilha de Veracruz, Santa Cruz, e aí vem a ser o Brasil,
Aí nós recebemos o nome de brasileiro. Brasileiro significa o leiro, o sufixo leiro é aquele que trabalha, aquele que produz. Operário, tá? A gente podia ter aí o nome de brasilense, brasiliense, mas não, é leiro. E leiro é aquele que trabalha, aquele que produz, para alguém. Então já chega uma relação aí de submissão acontecendo na palavra, no nome. Então a escola, ela é tradicional, hierarquizada, que significa hierarquia. A didática usada é a seguinte: eu sei tudo, vocês sabem nada, tá? Eu vou despejar, depositar, transferir um conhecimento que eu, detentor do saber todo-poderoso, tenho, e vocês vão ficar, ó, quietinhos, ouvindo, memorizando, registrando, e não tem o direito de troca, de debate, de discórdia. Então, essa é a educação tradicional, aquela que o Paulo Freire vai falar, que é uma educação bancária. O que é bancário? Banco é o lugar onde a gente deposita. Então, Paulo Freire, nordestino, usou esse nome e pegou no mundo inteiro educação bancária. Na sua teoria, na sua tese, é aquela de quem deposita e só deposita, não recebe. Tá? Então, nessa linha da história da educação, a primeira abordagem é a abordagem tradicional, hierarquizada, de cima para baixo. É uma via de mão única, só eu falo, vocês vão escutar. O que vocês sabem é nada. A gente vai estudar o Skinner no próximo mês. O Skinner é aquele sujeito que tem uma teoria que ele traz para a educação com estímulos e respostas. Então, eu dou um determinado estímulo no laboratório para o ratinho, para o macaco, para o pombo, e ele vai apresentar uma resposta. Então, ele baseou toda a sua teoria em animais, tá? E aí ele depois transportou isso para seres humanos. Como que a gente hoje vê o Skinner, ou condicionamento presente? Mais ou menos assim, numa fala eu posso dizer: se vocês não fizerem agora as atividades de revisão, 3 pontinhos, não conseguirão fazer a prova, ou não vão receber nota. É um exemplo, tá, gente? Quem chegou agora não pensa que é isso, não. Então, você fez bonito aqui no seu caderno, eu vou te pôr uma estrelinha, eu vou carimbar sua mão, eu vou te dar uma bala, você vai ao parque. Então, tudo isso é demonstração de estímulo e de resposta. Tá? Pertence à época do tradicional, coercitivo e hierárquico, né? Coerção, a força, eu imponho o que eu quero. E pertence também à abordagem, ou à escola tecnicista. A escola tecnicista traz a evidência, né? O que fica em primeiro plano, o mais importante é a produção, é a mão de obra. Então surgem os cursos de secretariado. Você quer ser um educador? Você quer pensar? Você quer ensinar? Então tá, então eu vou criar um curso chamado magistério, ensino magistério. Você quer ser um técnico? Muito bem, então eu vou criar os cursos técnicos. Então era um leque pequeno de opções em que a gente se formava para o mercado de trabalho. Essa é a educação tecnicista, tá? Que supervaloriza a mão de obra e não a formação humana. Vejam, quando a gente fala formação humana ou formação do humano, o que a gente está querendo dizer? Somos seres humanos, é a minha formação, é a minha profissão, é isso? Não. A formação humana vai além da matéria, vai além do que a gente usa para sobreviver. A gente precisa de vida, não só de sobrevida. Então, o grupo Titãs, né, os poetas contemporâneos, tem uma música que fala que a gente não precisa, ou melhor, a gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte.
gente não precisa só de comida, né? A galinha que recebe o milho, dorme, faz cocô, acorda, recebe o milho, dorme, faz cocô. O ser humano, a formação do humano vai além do material. Ele precisa ser respeitado, visto, enxergado nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. O conjunto, a história dele precisa ser levada em conta. Então, a abordagem tradicional e a abordagem tecnicista, as didáticas que eram usadas nessa época, e essa época é presente hoje, porque a gente tem uma educação tradicional no nosso país, e em várias partes do mundo, uma educação hierárquica, em que o professor é o detentor do saber e o aluno é um ser sem luz. Essa educação não é uma educação que visa preparar o humano, tá? Não visa a formação do humano, não tem esse objetivo do sujeito pensar, ser crítico, saber dos seus direitos, seus deveres, saber eleger o seu representante, saber criticar sem se basear só em opiniões alheias, no achismo. Tem profundidade da sua cultura, tanto a cultura popular quanto a cultura erudita. Né? Ele lê poesia, ele escuta música clássica, ele pode curtir um funk, ele pode ler um monte de besteira, mas ele tem uma profundidade, ele tem o que veio na raiz dele. Ele pode gostar do funk, porque no funk tem o tambor. E o tambor está presente desde as primeiras civilizações, porque é uma identificação com o batimento cardíaco e o tambor. Mas ele também precisa do bar, da música erudita, da música clássica, porque o cérebro dele funciona melhor, né? Ele vai calcular melhor, ele vai pensar matematicamente falando, no raciocínio lógico, se ele escutar toda a matemática presente numa pauta musical do Bach, por exemplo. Já ouviram falar no Bach? Bach não é o guri lá do sul que a gente fala Bach, tchê, é o compositor. Né? Então, lhes apresento, para quem não conhece, dá um Google aí, quem foi o Bach? O que ele tem a ver com a gente? Tudo a ver. Então, nós não temos essa cultura, nós não temos essa preocupação nem com a nossa própria história, com a nossa própria vida. Quando eu falo nós, eu não estou generalizando, eu estou falando de uma maioria. Tá? Pode ser que você tenha o acesso a essa cultura, valorize, entenda a importância disso. Agora, como que se a gente não tem essa experiência, essa vivência, vem de uma escola tradicional, tecnicista, a gente vai trabalhar isso com o nosso aluno? Como é que a gente vai querer que ele exerça cidadania, seja pensante, direitos e deveres, se a gente não faz isso? Como é que a gente vai respeitar os sentimentos de um bebê, se a gente pega, coloca ele sentado ali e ele vai fazer o que a gente quer, porque ele é pequenininho, tem 1 ano, tem 2 anos, ou a criança de 5 anos, ou a criança de 10 anos, ou o adolescente. A gente não entende nada, porque a gente não se entende. E aí vem e faz um curso de pedagogia, estuda didática, psicologia, história da educação, e aí cai de paraquedas numa escola e acha que está podendo, né, que tem o poder. Tem a caneta na mão, dá as canetadas da vida, brinca de ser professor, finge que ensina, os outros fingem que aprende, tá tudo certo. Então, essa é a nossa educação brasileira. E ela pode ser diferente? Pergunto-lhes. Interrogação. Eu acredito que sim. Eu tento exercer algo diferente. Aquele chavão, aquela frase que está na moda, fazer a diferença, exatamente. Ação, reflexão. Eu ajo, eu penso, eu ajo. Não é, dei um tiro na cara do outro porque fiquei com ciúme. Matei, nem pensei. Né? Então, eu penso sobre a minha ação. E eu ajo com base nos meus pensamentos, na teoria,
um embasamento. Quem foram os caras que estudaram pra caramba? O Piaget ficou quantos anos estudando sobre o homem, inteligência, aprendizagem e educação? Eu vou beber da fonte para eu poder trabalhar como educador. Então, acreditar em fazer a diferença é revisitar a sua prática, a sua didática, a sua metodologia. Então, a palavra metodologia, método, significa caminho. Que caminho eu uso, eu percorro para eu alcançar um objetivo? Eu, professora Jane, estou usando um caminho, a minha didática, na primeira, na segunda aula, de refletirmos, fazermos exercícios práticos. Depois veio a quarentena, o coronavírus, então agora a gente está tendo uma plataforma, uma ferramenta tecnológica, na qual eu uso de aula expositiva, menos dialógica do que seria na sala, vocês estariam falando muito mais, eu acredito, que teria o olho no olho. Uso o recurso dos slides, é um método, uma ferramenta, e eu uso de uma literatura, são os livros, do vídeo, né, que eu sugeri para vocês como complemento. Então, esse está sendo o meu caminho. Agora, e o caminho de vocês? Individual, de cada um? Como que foi a didática que cada um assistiu na história, desde lá do prézinho, né, que era chamado assim antes educação infantil? Que professor que você teve? Como que era a didática dele? Como que ele trabalhava com você, com o grupo? Né? Ele falava alto, baixo, ele tinha uma boa dicção, ele era um professor que exemplificava, era um professor mais prático, que trazia para a realidade, que incitava, estimulava para pesquisa, para descoberta, para experiência. Então, chegamos no momento da história da educação que a gente tem um movimento chamado escola novista, escola nova. Então, nessa escola nova, a gente para um pouquinho, continua, tá? Não é que anula completamente, mas a gente tem algo que se contrapõe um pouquinho à escola tradicional, à escola tecnicista. Então, é um momento em que o sujeito é olhado diferente do que ele era até então. Não só como um mero produtor, ou aquele que reproduz, né, que replica, mas aquele que pensa, aquele que tem uma história, que é crítico, que lê, que interpreta, que participa de um movimento, que é politizado e aprende, né, tem um jeito de aprender. Então, tudo isso acontece no momento da escola nova, chamada de escola novista, que tem até um documento que valida isso, né? Então, o tratado que vai validar a escola nova não é um tratado feito por um homem, né? O americano John Denver. São vários homens, vários teóricos, estudiosos, educadores. Esse movimento ele começa lá nos Estados Unidos, depois ele chega aqui no Brasil, e ele atravessa toda a Europa também, e é significativo porque hoje a gente tem muito disso presente, né, desse movimento na nossa escola também. Aí nós caímos depois num momento de ditadura, de revolução, num momento de sofrimento dos grupos sociais que habitavam, né, o Brasil, e tudo que a gente herda hoje, muito é desse período. Tudo que a gente está passando hoje, nós estamos num momento de crise, tá, de guerra contra, né, as forças que estão trazendo essa ameaça à humanidade, que é o vírus, né, que é a doença. E tem uma série de questões sociais, políticas, econômicas, físicas, emocionais, é um conjunto, né, que vem junto com esse vírus, com essa pandemia. Isso que a gente está vivendo hoje, daqui a uns anos vai virar história, vai ser passado
mas vai ser revisitado. A gente vai ensinar, vão aprender na escola sobre isso. Então, todo movimento, todo momento crítico de uma sociedade, por exemplo, a guerra, traz depois uma reorganização da sociedade. A sociedade aprende a sobreviver de forma diferente. Então, a gente tem a ditadura, até o movimento democrata, né, o movimento diretas já, para chegar na democracia. E a escola tem uma transformação também. Na década de 80, a gente começa a receber os educadores de fora do Brasil que erguem uma bandeira chamada construtivista, interacionista ou humanista. Então, esses educadores são esses que a gente está vendo agora na faculdade em Anguera, no livro didático, no AVA, na aula da professora, com a professora Jane. Então, que são? Piaget, o Vygotsky, o Vallon. O Freud vai trazer a psicanálise para a gente, vai trazer embasamento na psicologia. O Skinner também contribuiu, sim, mas todos os teóricos da educação têm uma identidade. E os que levantaram essa bandeira do construtivismo, educação construtivista, que hoje é progressista, começam por Piaget. Tá? Então, o Piaget traz para a gente um olhar para o sujeito, eu, você, a criança, o adulto, que aprende. E ele vai aprender nas relações, vai aprender na interação com o outro, no meio. Ele tem esquemas na sua mente, no seu intelecto, no seu cérebro, na sua chamada cognição. Né? O ser humano é um ser cognitivo. Quando vocês lerem isso no livro, o que significa? É um ser que pensa, que tem uma cognição, que consegue articular o seu pensamento crítico. E esses esquemas, ele vai nomeando na sua teoria. Então, ele chama a sua teoria, o Piaget, de epistemologia genética, porque ele era biólogo, ele estudava a genética dos seres, ele começa muito cedo como criança já a estudar os moluscos em lagos, ele coloca em lago gelado, no lago temperatura ambiente, e vê que o sujeito sobrevive e se adapta ao meio. E aí ele começa, então, a pesquisar o ser humano, como ele aprende, como ele se desenvolve, e ele dá um nome a isso, que é o desenvolvimento endógeno. E o que é endógeno? Endógeno é de dentro para fora. Tá? O Vygotsky vai falar que a gente primeiro aprende, interage com o meio, usa a linguagem, a comunicação, depois a gente vai desenvolvendo. Então, é exógeno, ao contrário do Piaget. Exo, de fora para dentro. Tá? Já o Piaget vai falar de dentro para fora. O ser humano primeiro se desenvolve, aí ele aprende. Então, tem etapas de desenvolvimento, tem fases de desenvolvimento. A primeira, ele vai chamar de sensorial motora. Então, é a criança de 0 a 2 anos que está aprendendo, né, o que tem em volta dela, esse mundo, esse universo. E esse período é chamado de sensorial motor, por quê? Porque ela vai descobrir o mundo na sua interação, através das ações que ela tem e as suas percepções. Então, é o mexer em tudo, é o colocar na boca, é o barulho, é alguma coisa que aconteceu ao redor dela e ela acha que é por conta dela mesma, porque ela é egocêntrica. Ela percebe tudo isso e vai desenvolvendo esses esquemas mentais. Ela vai aprendendo, ela vai assimilando. Aí depois de 2 até 6 anos, essas idades são aproximadas, tá? Porque o ser humano é um ser subjetivo, então não dá para eu ser categórico. Mas na pesquisa do Piaget ele coloca de 0 a 2, de 2 a 6, 7 anos, nós temos o período pré-operatório. Então, a criança pré-opera. O que significa isso? Ela pré-pensa. Ela tem um pensamento que é articulado
a partir dessas relações, a partir da linguagem, a partir da operação lógica que ela tem, o raciocínio lógico e o raciocínio lógico matemático. Então, a criança começa lá a empilhar coisas, descobrir objetos, classificável o que é maior, o que é menor, o que é dia, o que é noite. Ela fala, eu fazia, né? Então, ela não tem muita noção de tempo, de espaço. Então, ela vai convivendo, vai hierarquizando o seu pensamento, vai dando saltos na sua inteligência, e aí o Piaget fala, ele está assimilando. Ela não sabia o que era chave. Ela aprendeu o que é chave, que alguém mostrou, alguém pegou, alguém usou. Então, a linguagem faz parte disso, o Vygotsky vai dizer isso, mas o Vygotsky diz que a interação com o meio é fundamental. É, assim, fator dominante na pesquisa do Vygotsky. Já o Piaget fala que não, ele valoriza o meio, mas são as etapas de desenvolvimento o que predomina na sua teoria. Então, de 2 a 6 anos, a criança na educação infantil, ela precisa, na didática do professor, experimentar. Ela precisa estar presente na proposta do professor. O professor que é referência, que é modelo. O que essa criança vai fazer numa escola, além de produzir uma burocracia, uma papelada, uma documentação sem sentido para ela para apresentar para o adulto. Que escola é essa? É a escola tradicional, a escola tecnicista, a escola construtivista, progressista, que aborda esse sujeito, criança ainda, mas quer que ele só reproduza, que ele só produza, ou quer que ele pense, que ele exista, né, que ele brinque, que ele jogue, que ele conquiste, que ele experimente. Então, aí a abordagem vai estar presente. Aí o professor vai definir a sua identidade mesmo, tá? Identidade docente, identidade do professor. O que é isso? É a forma como ele vai trabalhar, que didática ele usa para ensinar. E aí o sujeito, o aprendiz, ou também chamado aluno, vai aprender com base nessa didática, que usa a experiência ou não, tá? Até aqui tá indo ou tá muito rápido? Eu queria só um feedback aí para continuar. Tá dando para entender, professora? Tá bom, Alessandra, não tá muito rápido? Não. Tá bem, obrigada, viu? Então, quando eu falo dos períodos, das fases de desenvolvimento, segundo Jean Piaget, lembrando que ele é um suíço, que é um outro contexto, que é um outro século, mas que é muito pertinente tudo o que ele descobriu e trouxe para a educação, eu chego na terceira etapa, que é a etapa das operações concretas. A gente pode chamar de fase, de estágio ou de etapa, tá? Tem os 3 nos livros. Eles usam muito estágio, 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 mas também tem na literatura fase e etapa. Tem gente chegando agora, estou aqui ainda admitindo. Deixa eu mudar aqui. Então, no terceiro período, a gente tem o nome de operações concretas. O que é isso? A criança vai pensar e vai agir sobre o objeto, sobre o concreto. Então, ela pensa concretamente. Se eu falar para uma criança nessa fase de 6 anos em diante, sem exemplificar com material concreto, ela ainda não tem a capacidade de abstrair. Então, para ela fica muito mais difícil. Por isso que quando a gente está no ensino fundamental, por exemplo, os problemas, as situações, problemas de matemática, tem sempre uma historinha. E nessa historinha tem sempre o quê? A exemplificação. Tantas balas que eu tinha, tantos batons,
né? Eu fui à feira, comprei tantas laranjas, aí eu tinha na fruteira em casa mais tantas, quanto que eu tenho no total. Então a criança ela vai olhar para a situação, para o objeto, para o concreto, e aí ela consegue operar sobre esse objeto, manter o raciocínio lógico dela a partir desse concreto. Para então, a partir de 12 anos, ela abstrair. Tá? Ela conseguir compreender situações no raciocínio lógico dela, ela conseguir alcançar, por exemplo, abstração numérica, que a gente encontra em fórmulas, matemáticas, ela vai conseguir abstrair do todo uma parte, interpretar uma história ou um poema, né? Então, de literatura ou na prova de língua portuguesa, ela vai conseguir extrair do todo uma parte. E já no período anterior das operações concretas, o todo para ela é a parte. Entende? Então, é assim que funciona o cérebro humano. Tá? É assim que a gente vai entendendo o sujeito. Ele assimila, ele acomoda, aí adaptou, assimilou, acomodou, aí ele equilibra. Tá? Chegou alguém aí que o microfone está aberto. Oi, Fran, Giovana. Oi, Queria tirar uma dúvida. Na operações concretas, trazendo mais um pouco para a sala de aula, teria o uso de material dourado, né? Isso, muito bem, Giovana. Quando eu vou trabalhar matemática, eu posso ensinar matemática colocando num quadro, na lousa, e eu posso ensinar matemática, por exemplo, fração, cortando a pizza, cortando a maçã, pesando o arroz, o café. Eu trabalho de forma concreta com essa criança nessa experiência, nessa vivência, nessa prática. O material dourado Dentro da realidade da dentro da realidade da criança. Eu ressignifico aquilo que está muito distante para ela, eu trago para a realidade dela. Então, o material dourado, por exemplo, para quem não conhece, são quadrados, barrinhas e um cubo que representa a unidade, a dezena, a centena e o milhar, né? 1000 quadradinhos é igual a um cubo. Então, um material dourado possibilita, em matemática, no raciocínio lógico, nesse período de 6 anos em diante, é que ela tenha instrumentos para operar sobre o concreto. Além do material dourado, qual outro material que a gente pode estar trabalhando com a criança? O elástico, o palitinho, o botão, a didática com a criança foi abstrata, eu trabalhei multiplicação no quadro, ou eu trabalhei multiplicação com chocolate, com bis, né? Que eles iam comendo, iam somando, porque para eu chegar na multiplicação, eu passo pela adição. Para eu chegar na divisão, eu passo na subtração. E vocês podem falar assim, mas professor, isso não é sua matéria, não é sua disciplina. É o professor, acho que é o Marcelo, né, que está dando matemática, não sei se para essa turma. Para vocês, o Marcelo, que dá matemática? Isso. Então, isso aí não é para você falar, professor, isso aí é do professor Marcelo, ele já falou com a gente. Muito bem, o conhecimento ele é um só, e ele é interdisciplinar. A gente está falando de Piaget, de abordagens, de didática, e a gente está falando do ser humano que raciocina, pensa. Em que fase ele está de 6 até 12 anos? No período das operações concretas. Não tem como eu dar melhor exemplo, ou a Giovana, do que esse do material dourado. Foi, gente? Obrigada, prof. Por nada. Foi, não foi? Como é que tá aí, hein? Dormiram? Câmbio. Estão dormindo? Não, professora. Tá bom. Tem 24 pessoas. Ok. Estão acordados aí? Eu estou. Sim, pro. Minha internet Sim, tá pro. ruim, caiu
do notebook. A minha tá caindo toda hora. Que tem Tá muita horrível, gente, assim. né? Aqui tá todo mundo aparecendo como participante. A única pessoa que tá em espera é a Bruna. Não sei se Bruna, você tá aí, Bruna? Bruna? Não sei se a Bruna tá aí. O Luan chegou? Deixa eu ver. Luan sumiu, nunca mais vi o Luan. Né? Nenhuma aula, não sei se ele não tá conseguindo. O Luan tá sem internet. Ele não tem internet fixa. É. Então, Ele falou, é professora. difícil. Tá. A Bruna tá aqui como em espera. Bruna Areta, aparecido. O resto está tudo comigo. Bom, até aqui, fases de desenvolvimento, Jean Piaget, abordagem didática construtivista, escola novista, movimento escola novista, né, que é a escola nova, na verdade, esse é o correto, epistemologia genética, processo ou etapas de desenvolvimento, assimilação, acomodação, que é igual a equilibração majorante. Isso é claro para vocês, todo mundo sabe o que é assimilar, o que é acomodar, porque eu estou mais preocupada em vocês saberem do que com a prova, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre assimilação, acomodação, equilibração? Fale agora ou fale agora, daqui a pouco. Não? Seria bom revisar um pouquinho. Isso, eu gosto assim, que pergunta, tá bom, Giovana? Professora, Oi, Professor, a Oi, Bruno. acomodação, você poderia... Tá cortando aqui para mim, quem que tá falando? Eu ouvi um homem. entrou eu e mais uma pessoa, Eliane mais um. Fala, Eliane. Eliana, Eu queria saber só da acomodação, você pode explicar de novo, por favor? posso. Então, ó, quando a gente Obrigada. assimila, por nada, imagina. Quando a gente assimila, a gente vai... Eu dei o exemplo da bicicleta já, né? Vou dar um outro exemplo. Vou dar o exemplo da comida. Quando a gente assimila, a gente pega um alimento, por exemplo, coloca na boca, começa a mudar a condição daquele alimento. Então, ele não é mais um pedaço de pão, por exemplo. Ele passa a ser o quê? A farinha, a água, o fermento, tudo o que faz o pão. Ele está entrando em decomposição. E eu estou assimilando. Nossa, é salgado, é quente, é doce, é macio. Ah, é um pão. Então, até então, eu não tinha entrado em contato com o objeto desconhecido. Eu assimilo no momento que eu vou identificando as características, tá? As propriedades. Aí a acomodação, quando que acontece? Quando esse pão que foi triturado, que eu degluti, não é mais um pão, nem uma farinha, uma água, um fermento apenas. Ele se transformou em sais minerais, proteína, carboidrato, ele é parte do meu corpo. Então eu acomodei. O conhecimento é assim. O desconhecido, eu entro em contato com ele e começo a tatear, perceber as características. Eu aprendi? Eu preciso acomodar, eu só assimilei. E a aprendizagem, segundo Piaget, precisa da assimilação e da acomodação acontecendo. É um processo dinâmico, os dois estão juntos, não estão separados. Tá? Não dá para acontecer só um ou só outro, que aí surge a dificuldade de aprendizagem. Então, a acomodação é quando o pão se transformou em sais minerais, em proteínas, em vitaminas, em alimento, se transformou em parte do meu organismo. E aí o processo se dá por completo, assimilou, acomodou, equilibrou, aprendi. Agora eu vou desequilibrar, vou ter fome de novo, preciso de outro pão, eu preciso comer mais tarde. O exemplo da bicicleta, eu não sei andar de bicicleta, eu sei que existe bicicleta, que existem pessoas que sabem andar,
eu não tenho bicicleta. Então, a primeira coisa, eu preciso ter contato com uma bicicleta. Alguém vai me emprestar, eu vou ganhar uma de presente, eu vou pegar do vizinho, eu vou pegar do irmão, eu vou subir numa bicicleta. Então, eu estou assimilando, é de borracha, é de ferro, precisa ficar em cima com o pé no chão, posso tirar o pé, não vou cair, tem que ter equilíbrio, tem rodinha, não tem rodinha, como é o nome disso aqui na frente? É freio. Então, eu estou assimilando as informações, as características do objeto que eu não conheço. Muito menos a função dele que andar nele, né, com ele. Aí eu vou acomodar quando eu começo a movimentar o meu pé no pedal, quando eu começo a dirigir, segurar o guidão, que eu vou acomodando e eu estou o quê? Usando a bicicleta, eu sei andar de bicicleta, eu acomodei. Só que eu levei um tombo, eu me desequilibro. Literalmente na bicicleta, né? Mas na teoria do Piaget, ele fala que a gente vai se desequilibrar quando é colocado um novo desafio, uma nova etapa. Então, é o que acontece no problema de matemática. Está muito fácil, aí vem o outro mais difícil. Ou, esse assunto está muito simples, vem outro mais complexo. Então, as estruturas mentais, assimilo, acomodo, adaptou, aprendi. Equilibrei, aí eu desequilibro. Tá? Então, a acomodação é quando o objeto que eu não conhecia, o objeto de conhecimento, a matemática, a didática, a história, a culinária, ou a dança, o que eu quiser aprender na vida, saber, não basta ter a informação apenas, eu preciso transformar em algo útil, dominar, ter comigo. Aí é a verdadeira aprendizagem, porque aí eu acomodei. Fui clara? Sim, muito. Deu para entender? Deu. Então tá bom. Obrigada, professora. Oi? Tudo bem? Então vamos em frente. O Piaget vai falar também na sua teoria, então ele fala da aprendizagem, a teoria dele fala de epistemologia genética, tem esse nome, esse palavrão, né? Porque é a genética e a episteme. Então, é como se processam os esquemas mentais. O DNA, as impressões que eu tenho. Os 3 filhos dele, que eram escadinha, 2 meninas e um menino. Ele viu que os 3 passavam pelas mesmas etapas de evolução, de desenvolvimento biológico. Porque ele era biólogo, então ele puxa a sardinha para o lado dele. E ele estuda a aprendizagem, ele defende a aprendizagem dessa forma, ele fala das etapas de desenvolvimento e ele fala também da construção da moral no sujeito. Bom, qual a importância da construção da moral no sujeito em didática? Para eu saber como abordar o sujeito, meu aluno, né, se é de forma construtiva, ou é de uma forma mais impositiva, tradicional, eu preciso saber como que está a moral dele. Tá? Então, essa moral, o Piaget vai falar que passa por 3 fases. A primeira etapa ou fase é a moral anomia. 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 Anomia significa sem noção de regra, de normas, de leis. A é não. Sempre que tiver um A na frente ou um IN na frente, IN, IN, né? Significa não. Então, anomia. Anomos. Nomos é lei, é regra, do latim, do grego. Então, não tem regra. É aquela criança de 0 a 2 anos, que não sabe, não aprendeu ainda, não assimilou, não acomodou o que é não. Já viram aqueles bebês que ficam o tempo inteiro assim, quando aprendem o não? Eles fazem assim com a cabeça ou eles falam não? Tudo é não. Não, 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 não. Nossa, como você tá bonito? Não. Quer ir lá fora? Não. Você gosta disso? Não. Então, nas conexões lá no cérebro dele, ele está assimilando o não.
é a criança pequena até 2 anos, na primeira etapa. Moral, anomia. A heteronomia, heterônoma. Então, hétero é outro. Noma, de novo, norma, lei, regras. Então, é a moral do outro, a moral com base no outro. Quem é esse outro? É o adulto, é o educador, é o professor, é o pai, é a mãe, é a autoridade, é a referência, é o modelo, é o exemplo. Então, é a criança já com 3, 4, 5 anos que está dormindo no banco de trás e está ouvindo tudo e está aprendendo tudo, tá? Mesmo dormindo. É a criança que pega mentira, que você fala algo para alguém e ela já vai captando. Então, ela vai formando a moral dela, do pode, não pode, é certo, é errado, com base no modelo, no adulto. Então, por isso que é moral heterônoma. Ele vai ter noção de regra, de norma, de lei, que é certo do que é errado, com a presença do modelo, do adulto referência. E depois da fase da anomia, heteronomia, Professora, a gente chega... Oi. Licença. A heteronomia, a criança de quantos anos? A partir dos 3, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 3 anos a criança já tem noção de sim e de não. Tá? Com 4 para 5 anos, isso está no auge. Ela presta uma atenção terrível nas suas atitudes e começa a te controlar. Quer ver um exemplo? Passa num semáforo amarelo ou vermelho com a criança de 4 anos no banco de trás. Ela na hora vai falar, você está passando no sinal vermelho. Ah, você mentiu, né? Você falou que eu tenho 6 anos só para não passar por baixo da catraca do metrô, né? Então, é a construção da moral a partir do adulto, que é referência. A partir de 6, 7 anos, que é o período das operações concretas, para o Piaget, aí eu tenho o quê? A autonomia. Moral autônoma. Capacidade de fazer escolhas. Que ele vai aprender com 2 anos, com 3, com 4. Quando bebê, ele vai aprender a não fazer birra e não jogar as coisas no chão, prato de comida no chão. Quando bebê, já. A moral autônoma não é só desabrochada lá com 12 anos em diante. É aquela criança que exercita no dia a dia, ou pode isso, implica em consequência. Posso aquilo, implica em outras consequências. São escolhas. Então, o que você vai fazer? Você pode escolher, só que tem escolha e tem consequência dessa escolha. Então, adulto que não é autônomo, por exemplo, adulto que não sabe escolher nem a comida que vai comer, a pizza, joga para o outro escolher. Você vai numa loja, você precisa comprar um sapato, você sai com 10 pares de sapato, que a vendedora falou que está bonito no seu pé. E você tem um cartão de crédito. Ou você tem 2 pretendentes, você não sabe com qual você fica com os 2. Você assume as consequências, né? Você pega a chave do carro, sai, bebeu todas e sai dirigindo, se você atropelar ou matar alguém. Então, é a capacidade de fazer escolhas, a autonomia, a capacidade de fazer escolhas e assumir a consequência dessas escolhas. Então, para o sujeito adolescente, naquela fase dos 12 em diante, puberdade, identificação, certo e errado, a censura, a moral, para ele construir isso e ele aprender de forma saudável, segundo Piaget, ele precisa das referências e ele precisa da autonomia, capacidade de escolher. Tá? Então, a moral é parte do processo da teoria piagetiana, e a teoria piagetiana traz para a gente uma didática de construção do sujeito, construção da aprendizagem a partir do ser humano. É o que ele pensa, o que ele sente, o que ele vive, é a realidade dele, é o contexto dele,
é a forma como ele se relaciona com o outro e com o mundo, desde bebê até a vida adulta, tá? Independente da faixa etária, não é só a criança, não é porque tem as etapas de desenvolvimento de 0 até 12 anos, porque de 12 anos em diante o sujeito já tem formado a sua inteligência, claro que ela vai ficar mais complexa, vocês devem ter ouvido o Ives falando isso no vídeo. Quem não assistiu, assista o vídeo Piaget, Grandes Educadores, do Ives, que está no grupo, inclusive, para entender e se apropriar cada vez mais da teoria do Piaget. E isso vai ajudar muito a vocês na futura prática, ou que vocês já tenham, né, o pessoal do 4º semestre, e na construção da didática de vocês. Tá? Eu, por exemplo, em alfabetização, não consigo trabalhar com uma criança ou com um adulto de forma tradicional. Não consigo. Eu já aprendi como que trabalha, mas eu não quero. Eu não consigo no sentido de não faz parte da minha didática, não faz parte da minha identidade docente. Eu escolho, eu trabalho muito melhor com a construção do conhecimento dele, seja criança ou seja adulto, em alfabetização. Então, vocês vão aprender a trabalhar a alfabetização de forma tradicional, né, com as famílias, com a junção das vogais com as consoantes, a sílaba que vira palavra, o fonema, o grafema, mas para trabalhar de forma contextualizada, crítica, em que ele tem noção do código alfabético, ele sujeito, né, ele aprendiz, ele decodifica, mas aquilo tem uma representação muito maior para ele, porque ele está pensando, ele está associando, ele está criticando, ele está lembrando do outro, do que significa aquilo, é muito maior, tá? Tem um peso na formação do sujeito, muito maior. Tudo bem? Até aí? Oi? Sim? Não? Sim. Sim. Dúvidas? Sim. Dúvidas? Sim ou não? Alguém tem alguma dúvida? Não? Não? Deixa eu entrar aqui nos slides. Não? Ficou claro? Até aqui tá tranquilo. Então, olha, no momento da trajetória histórica da educação, né, na escola, a gente vai ouvir também, a gente vai estudar, isso está na unidade 1 e 2 do livro, a escola formal, a escola, a educação, desculpa, não escola, a educação formal, a educação informal, a educação intencional, não intencional. Por quê? Porque educação é tudo o que acontece no entorno, né, em volta da realidade do sujeito. Ele está na família, ele tem uma educação informal. Ele está na escola, ele tem uma educação formal. Ele está numa ONG, numa escola de inglês, numa natação, ele recebe uma educação não intencional ou intencional. Então, ela é sistemática, ela faz parte de um sistema, que nem a Anhanguera, uma universidade, uma faculdade. Vocês são alunos da Anhanguera, eu sou professora, a gente tem um AVA, tem uma plataforma, tem aula, tem prova, isso tudo é um sistema funcionando. Então, a educação formal da Anhanguera, por exemplo, né, ela é sistematizada. O sujeito que está fora da escola, que está em casa, que não tem internet, que é autodidata, que está lendo, que tem um adulto instruindo, conversando, dialogando, está sendo educado, mas de forma não formal, ou seja, informal. O in é não, tá? Então, ele está recebendo uma educação. Tem uma intenção, mas ele não tem a sistematização.
Então, isso também faz parte da construção da identidade docente e da didática que eu vou utilizar. Não adianta eu ir trabalhar lá no meio do Amazonas e falar para o índiozinho desenhar a árvore e ele vai fazer uma árvore azul marinho e eu vou falar para ele que não existe árvore azul marinho, que a árvore é verde. Se ele vai enxergar a árvore com a luz do luar batendo e ele vai enxergar ela azul marinho. Então, que didática eu uso diante de uma realidade dessa? A tradicional? Eu vou impor para ele? Ou eu vou lá para a periferia, no fim do mundo, que o sujeito não tem nem o que comer, anda descalço, e aí eu começo a falar com ele sobre conteúdos que não são pertinentes à realidade dele, assuntos que não fazem a menor diferença para ele. Então eu vou contar uma história, eu conto uma história para ele que ele não entende nem o que são aquelas palavras. Eu preciso me aproximar da realidade do sujeito, eu preciso conhecer sua história, a gente chama isso de conhecimentos prévios. Então, quais os conhecimentos prévios que esse grupo tem? O que eles sabem? E a partir daí que eu vou trabalhar de forma construtiva. Essa é a pedagogia progressista. A pedagogia ou a didática crítica é a do Paulo Freire, né? Que vai colocar sempre a sociedade. O Paulo Freire fala assim, antes que o sujeito lê a palavra, ele lê o mundo, o que acontece em volta dele, ele conversa com esse universo. Então, vai colocar sempre a política, a criticidade, o posicionamento de cada um com peso nessa educação. Não adianta o sujeito escrever lá, pesca, P com E da pé, né? Se ele não teve uma vivência, uma experiência, ele não sabe o que significa pesca. Então, é ressignificar a experiência de cada um num contexto histórico social. Por isso que ele fez tanto sucesso aqui no Brasil e mais ainda fora do Brasil. Porque ele trouxe o sujeito para um outro momento na história da humanidade, um momento de abrir as portas, assim, para iluminar mesmo, para a pessoa se sentir capaz de alcançar um conhecimento que era, então, determinado para poucos, tá? Que mais? Deixa eu ver aqui. Educação jesuítica, ninguém tem dúvida, que eu falei no começo da aula. A didática escolar novista ou abordagem, escola atual, tudo bem? A moral, a assimilação, a acomodação, pedagogia tecnicista, tudo isso está na revisão, educação formal, sistematizada, tendências interacionistas, que é a interação do sujeito com o mundo, com o objeto, com o outro, alfabetização interacionista, essa do Paulo Freire, por exemplo, significado de método, é tudo que está na revisão que foi passada hoje, para vocês fazerem como exercício e consultando o livro que eu mandei. Tá? Podem fazer em grupo, podem fazer individualmente, mas assim, onde estão as respostas? Leiam o capítulo, a unidade 1 e 2, está tudo lá. Combinado, gente? Professora, Oi. eu perdi o começo da aula. As questões é para entregar para a senhora? Quem é que está falando? É a Isabela. Então, Isabela, no começo da aula, a gente falou que a semana que vem vai ter uma avaliação na quarta-feira. Então, hoje, a aula foi de revisão. Eu mandei questões para vocês estudarem por essas questões. Então, a gente voltou desde a primeira aula até a última aula, né, falando das abordagens, da linha do tempo, das diferentes didáticas nessas abordagens,
dos teóricos, da educação atual, da didática atual, e essas questões são referentes a esses assuntos. E aí vocês precisam estudar, ler o livro, responder. Quem lê o livro, unidade 1 e 2, fez o fichamento, respondeu essas perguntas, vai conseguir fazer a prova na quarta-feira, que será no momento da aula. Não vão me entregar nada, tá? Essas questões são de estudo, de revisão. E aí vocês terão 48 horas para responder a prova, só que eu não estarei presente 48 horas, eu estarei somente no horário da aula na quarta-feira. Tudo bem? Tá, entendi. Obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta? Não? Pro, a prova vai estar onde mesmo? No AVA, no encontro 10, se Deus quiser, né? No AVA. Obrigada. Professora, Avisem as pessoas que faltaram, tá? Só estamos em 24, nós somos acho que em 40 pessoas, não é isso? professora, Oi? na nossa turma do quarto semestre, a sua matéria não está em encontro, está em unidade e sessão 1, 2, 3. Então, na primeira unidade, na primeira sessão, eu não sei como que é que a gente vai inserir, tá? As provas já estão prontas, mas amanhã o técnico vai me mostrar, porque é pela ferramenta Forms. Então, eu não tenho a menor ideia de como inserir lá. Eu vou aprender amanhã. Teve até uma reunião ensinando os professores, mas eu estava em aula na pós, eu não pude participar. Então, eu vou aprender, vou subir a prova lá, e aí vai ser disponibilizado no horário da aula só. Então, vocês vão Professora, acessar o AVA para poder fazer a prova. Oi? algumas meninas do primeiro não têm acesso ao AVA. Aí algumas professoras vão mandar o link pelo grupo também. Porque tem umas meninas que não têm acesso ao AVA. Foi dito isso? Foi. Eu não estou sabendo dessa possibilidade, tá? Eu vou consultar a coordenação. Se for disponibilizado desse jeito que eu acabei de mandar para vocês hoje à tarde, o link da aula, os slides, o livro e as questões, para mim tá ok. Mas eu preciso primeiro confirmar com a coordenação se isso é possível. Tudo bem? Sim. Oi, pessoal. Câmbio. Pessoal, Oi, Pro. estão me ouvindo? Oi, Pro. Sim. Oi, Pro, Sim. todo mundo. Tudo bem? Sim. Tá. Sim. Então, eu vou verificar com a coordenação se procede isso, se algum professor falou para vocês que vai disponibilizar no grupo, porque não tem, tem alunos que não têm acesso ao AVA. O objetivo nosso é ajudar vocês, nunca é complicar a vida de vocês. Eu só peço que estudem, lendo, resolvendo essas questões, que aí vocês vão estar preparados para a avaliação na semana que vem, tá bom? Ô, Pro, Oi. sobre o trabalho, o Grande Educadores, pode mandar até amanhã? Não é para mandar nada mais, tá? Ah. É só para assistir o vídeo que vai ajudar a entender o que a gente falou nas aulas anteriores e na aula de hoje. Ah, então não vai dar mais Professora. nada. Não, agora a pontuação só em maio. Eu já lancei de todo mundo que mandou na sexta-feira, até sexta-feira.
Professora? Oi? Ah, tá. Está com problema da internet. Pode falar. Professora, é o seguinte, o que eu entendi ontem, e foi que a Máximo falou que se caso alguém não estava conseguindo acessar o AVA, que tinha pessoas que não estão conseguindo acessar o AVA, as provas serão feitas na segunda chamada, só se mudou de ontem para hoje. Aí eu já não estou sabendo. Por isso que eu vou confirmar essa informação de pôr prova em grupo, porque elas, pelo menos na reunião, fomos orientados que tem que ser obrigatoriamente postado no AVA, tá? Então eu vou confirmar e aí qualquer novidade eu aviso vocês via WhatsApp. Tá bom? Ok. Pro, você poderia só confirmar em qual sessão do AVA vai ser no primeiro? Então, é a primeira unidade, a sessão 1 ou o encontro 10. Mas eu também vou confirmar isso com a Cris e eu ponho no grupo. Ok, obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida? Tudo bem? Serão 10 questões alternativas, dissertativas. Objetivas, todas alternativas, não tem dissertativa. Tá bom, gente? Sim. Muito bem. Ninguém tem mais dúvidas? Então eu vou me despedir. Continuem atentos ao grupo. Oi. Até segunda-feira, então, nós estaremos exercitando as questões e se tivermos alguma dúvida, podemos perguntar para a senhora, correto? Com certeza. Eu só não vou dar a resposta da questão, mas se vocês não entenderam o enunciado, aí eu posso explicar o que a questão está pedindo. Porque as respostas estão lá no livro, tá bom, gente? Ah, sim. Tá bom. Obrigada. Então, querida, imagina. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Sim. Tudo. Então, eu vou parar aqui a gravação.